entre em pânico, eu voltei. Meus caros, Christian Jeff na área. Mais uma vez pra hoje abrir o multiverso aqui. Mano, todo vídeo alguém vem e comenta que eu pareço alguma pessoa. E sempre é gente diferente assim, um monte que eu não tô ligado nem quem é, nem sei. Quem que você acha que eu pareço, mano? Deixa aí nos comentários, por favor. Não, é na humildade mesmo. E o Guto, mano, é um que falaram várias vezes, já que eu sou parecido com ele. E hoje estamos aqui pra abrir o multiverso, né? Comentar aqui esse vídeo que deu polêmica do Guto, né? Enfim, tem bastante gente que falou pra eu reagir, pra eu comentar, analisar ele, né? Eu acho que é porque deve ter a ver com a área que eu estudo, né? Eu sou pesquisador na área da filosofia dos valores juspolíticos, né? Sou professor de filosofia também e tal, faço faculdade de Direito também. Enfim, esses são os três grandes temas maiores assim que eu estudo, né? Filosofia, Direito e Moral, digamos. Enfim, aí bastante gente falou assim pra eu dar minha opinião e tal, e eu vou dar aqui, ó, eu vou ser sincero, eu já prometo que eu vou ser sincero. Eu não assisti nenhum desses vídeos, né, que fizeram, enfim, várias pessoas gravou, resposta ao Guto e tal, eu não vi ninguém mesmo, a opinião que eu vou dar aqui é totalmente minha mesmo, enfim, baseado em autor, né, quem me acompanha sabe, né, eu sempre cito vários autores, vários filósofos, sociólogos e tal, pra falar, né, porque eu sou pequeno, eu sei, eu não sou um Zé Ninguém, mas alguém que é pequeno e sobe no ombro de gigantes vê mais longe do que esses gigantes viram, né? Pega a visão, molecote, pega a visão. E eu tenho que dizer também que eu não tenho absolutamente nada, mano, nada contra o Guto. Pelo contrário, mano, eu gosto pra caramba dele, de verdade mesmo. Eu já assisti, né, vários vídeos, já vi podcast que ele participou e tal. O cara é bom, mano, o cara é bom mesmo no que ele faz. Nessa questão de YouTube, de animes e tal, é um dos melhores, assim, na minha opinião, né, mano? E vocês sabem, eu tento fugir um pouco de polêmica, né? Eu não gosto. E eu vou explicar pra vocês por quê, mano. É que a gente tá vivendo numa época que é bem complicado, mano. Que tudo virou extremo, sabe? Extremo mesmo. E você é obrigado a ter opinião sobre tudo, opinião sobre todas as coisas. A coisa que acabou de acontecer, você já tem que ter sua análise pra fazer. Você tem que se posicionar e você tem que ter um lado, uma bandeira pra defender. E cara, isso é muito preocupante mesmo, sabe? Muito preocupante. Porque, mano, ao longo da vida a gente consegue opinião formada sobre pouquíssimas coisas. O escritor, né, T.S. Eliot, ele dizia, né, que só deveríamos ler poetas com mais de 25 anos. A molecada mais nova que acompanha o canal vai me xingar nesse momento. Mas tem que ser sincero, mano. Com 15, 16 anos, você não tem opinião formada, você não tem capacidade de ter opinião formada sobre, tipo, basicamente nada, mano. Nada mesmo. Eu mesmo com 23 anos, mano, sei lá, o que eu tenho opinião formada sobre Senhor dos Anéis, que é o que eu entendo muito mesmo. Senhor dos Anéis, né? Sobre Senhor dos Anéis eu tenho opinião formada. Tolkien é brabo, né? E aí, enfim, você pode escolher um tema pra se debruçar, estudar ao longo da sua vida, tipo, na casa dos 30 anos, você começa a ter opinião formada, e nem sobre o tema todo, né? Sobre algumas coisas específicas. Por exemplo, se seguir pelo caminho acadêmico, lá no seu doutorado, você vai estudar uma coisa bem específica dentro de um tema muito maior, né? E naquilo sim você vai se tornar especialista, né? Naquilo lá, enfim, você vai ter opinião formada e tal. Mas de resto, mano, a gente consegue ter opinião formada sobre poucas coisas mesmo, mano. Porque os debates são complexos, as coisas são complexas, o mundo, a vida não é tão simples, né, mano? E aí, sei lá, deixa eu pensar num exemplo. Aqui, pronto, ótimo. Eu tô estudando esse livro aqui, ó. Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, né, mano? Nossa, exemplo ótimo. Quando a molecada tem 15, 16 anos, sei lá, ouve falar de Nietzsche pela primeira vez, fica encantada, às vezes com muita boa intenção mesmo, quer estudar filosofia, parabéns, estude, mano. É maravilhoso, nossa querida da filosofia, faça isso, mano. Mas os caras que começam lendo por Nietzsche, mano, não vai dar certo, mano. Não é um autor pra começar. Porque que
nem o Nietzsche vai fazer uma grande crítica à questão, toda a questão metafísica, né? Mas como que você vai entender a crítica dele se você não entende o que ele tá criticando? Não tem sentido, assim, sei lá, você precisa entender Platão profundamente, né? Pra você entender Nietzsche pra valer de maneira profunda. Tá, mas pra entender Platão, você precisa entender que não tirou a teoria das ideias do nada, né? Que antes ele teve que estudar Sócrates, né? Ele acompanhou toda a jornada de Sócrates, mas ele não tirou daquilo do nada. Ele também se baseou na teoria do ser do Parmênides, né? Que era um pré-socrático, que vai ser desenvolvida pelo seu discípulo, que também é um pré-socrático, né? Que é o Zenão de Eleia. Enfim, você tem toda uma história, toda uma trajetória que veio antes, sabe? Por isso que eu ouço entender filosofia, porque os autores conversam muito entre si, sabe? Tem toda uma jornada, assim, todos ligam, muitas vezes pra se criticar, pra discordar, né? Mas, tipo, você precisa entender toda essa jornada antes, né? Você precisa entender a história da filosofia pra depois conseguir se debruçar sobre autores e temas filosóficos, e ali sim você se aprofundar, tal. E isso que é osso, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, né, mano? Tipo, Nietzsche é um autor que eu discordo de basicamente tudo que ele fala. Ele vai contra o que eu estudo, né? O que eu pesquiso, mas mesmo assim é muito legal isso de gostar de verdade de filosofia. Eu acho ele genial, mano, genial, sabe? Enfim, no ensino médio você era mais ligeiro, muitas vezes aconteceu isso e você percebeu, né? O professor falava com empolgação de um autor e logo em seguida ele falava de outro, começa a empolgação, mas você parava e pensava, mano, mas as ideias dos dois não bate, mano, desses dois autores, ele tá falando no começo de empolgação. É que é isso, mano, às vezes você discorda de tudo do outro autor, mas você para e fala, caraca, velho, olha a sacada desse mano, olha isso. Olha isso é incrível, mano, incrível. E pra ter essas sacadas incríveis, não é da noite pro dia, mano. É osso, mano, o cara precisa pensar muito mesmo, né? Mas não, hoje em dia, você precisa ter opinião formada sobre tudo. Você precisa se posicionar, sabe? Enfim, você precisa ter um grupo pra defender uma bandeira, tal. E isso, mano, empobrece muito o debate, muito. Por quê? Porque aí chega uma pessoa que estudou pra valer sobre aquilo, alguém que se debruçou, alguém que é especialista, tal, a gente não escuta, tipo, você pega e fala, mas essa é sua opinião, né? A minha já é diferente. E o cara, tipo, tem uma vida dedicada àquilo lá, sabe? E você lê um tweet sobre isso, vai. Se muito uma thread no Twitter, né, mano? E isso que é osso, mano. Sei lá, por exemplo, questão política, mano. Eu não falo com basicamente ninguém, sabe? Hoje eu escolhi debater sobre política só com quem eu confio muito, mano. Muito mesmo. Que eu sei que vai me respeitar e que eu vou conseguir respeitar de volta, né? Porque os debates ficaram todos muito rasos, mano. Muito raso mesmo, né, velho? Sei lá, se você fala mal do presidente e tal, pra mim isso era pra ser chamado só de bom senso. Tô brincando, nem tanto. Não, na verdade tô brincando nem um pouco. Mas enfim, aí você fala um A contra ele, aí já brota a gente do chão e fala... E o PT, hein? Lá, o comunista, sabia? Estuda na Universidade Federal e comunista, só pode ser. É isso, tá? Aí em contrapartida você fala, não, mas a esquerda tem diversos problemas, tá? Você começa a falar mal da esquerda, aí o cara fala, pronto, aí, ó, aliado do presidente, certeza. Aí você fala, não, mano, não é assim as coisas, vamos entender, vamos debater, a questão é mais profunda. E o cara fala, não, essa é a minha opinião, ó, seu discursinho aí, já era. Então, mano, tudo isso enfraquece muito o discurso. E é libertador, sabe, mano? Dica aqui do tio pra vocês. Mano, aprende a falar uma frase linda. Na verdade, 2 palavras só. Não sei. Nossa, mano, é libertador você aprender a falar que você não sabe, que você não entende, que você não estudou bastante sobre aquilo ainda e você não quer se posicionar, cara. É libertador, mano. É libertador falar, eu não sei, mas tem um fulano de tal que eu acho interessante e ele entendeu sobre isso, e é legal. Eu não tô querendo dizer também que só pessoas mais velhas são inteligentes, longe disso, mano. Porque, enfim, quem tá dentro de uma universidade aí sabe, né? Que às vezes tem um cara lá que é pós-doutorado, enfim, rodou o mundo falando, pesquisando sobre aquilo, mas na verdade aquele cara é um grande idiota, né, mano? E acontece, mano, acontece mesmo, né, mano? E nem que você aí mais novo pode ser, sabe, né? Eu não tô falando isso. É difícil, né, mas enfim, você pode ter uma clareza sobre determinado assunto, né, mano? Mas enfim, toda essa introdução só pra você ver que essa questão é de fato muito profunda, sabe, mano? Muito profunda você sair falando sobre qualquer coisa aí, né? Você, enfim, ficar dando opinião
a torta e a direita, né? Enfim, porque você quer levantar bandeira, você quer parecer politicamente correto com tudo, né? Enfim, por causa disso que eu gosto muito de um filósofo brasileiro, desses filósofos midiáticos, ele é de longe meu favorito, que é o Luiz Felipe Pondé, né? Inclusive foi tão legal, gente, eu fiz um curso na Faculdade de Filosofia da PUC São Paulo, e ele era um dos palestrantes do curso, e foi um curso online, né? Mas foi tão legal, mano, eu e o Pondé ali na sala do Zoom, né? Eu tava com a câmera aberta, o Pondé tava me vendo, achei isso tão legal. Mas enfim, eu gosto muito dele, desses filósofos midiáticos, ele é meu favorito. E algo que eu aprecio muito dele é isso, mano. Que ele tá nem aí pra nada, ele não tem rede social, né? Não é ele que mexe nas redes dele e tal. Ele não sabe o que falam sobre ele, não sabe das vezes que já cancelaram ele. Ele tá nem aí, tá continuando pensando e escrevendo e tal, dando palestra e seguindo a vida, mano. Enfim, ele já se emancipou no sentido kantiano, né? Daquele texto famoso do Kant, resposta à pergunta o que é esclarecimento, né? Nesse texto, Kant diz, né, que, enfim, esclarecimento é sair da minoridade intelectual, e nós mesmos somos culpados por estar na minoridade intelectual. A gente escolhe porque é mais confortável seguir o pensamento de determinado influencer, de determinado, enfim, de determinada pessoa, né? Kant fala isso, é mais fácil, é cômodo. Me pensar de maneira autônoma é osso, mano. Mas ele faz a grande chamada, sapere aude, né? Ele fala em latim, ouse saber. E Kant eu sou encantado por Kant. É outro que eu estudo, né? Enfim, ele é maravilhoso. Ninguém perguntou, mas meus 3 filósofos favoritos são Aristóteles, São Tomás de Aquino e Kant. Esses 3... maravilhosos, enfim, gente. Vamos ver aqui, né? E vou comentar no fim, né? Vou ser sincero também, né? Eu não assisti o Herói do Escudo, mas, né, eu já tinha conhecido a história aí pelos vários raps que eu já escutei. E eu passei a manhã do dia de hoje pesquisando aí resumo da história, li um monte de texto resumindo tal, falando de cada arco, dos personagens e tal. E eu acho que eu conheço bem a história e particularmente eu gostei muito. Enfim, vamos ver aqui e play. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje a gente vai falar sobre um certo anime... um anime que simplesmente deveria ser crime depois da vinheta. Já não concordei muito, não. Deveria ser crime na Natsu. Bom, eu já mencionei anteriormente sobre todas as coisas terríveis que envolvem... nem tanto, na verdade. Tate no Yusha. The Rising of the Shield Hero, também conhecido como Ascensão do Herói do Escudo. Adiei fazer esse vídeo, pensei, repensei, decidi que não ia mais fazer, mas agora mudei de ideia, agora eu tô fazendo. E... já que a gente parece mesmo, né, mano? Problema. Pra gente ter uma noção geral da história, Tate no Yusha é ali uma adaptação da sua light novel, que por sua vez é uma adaptação da web novel. Eu acabei de reassistir o anime inteiro, todos os seus 25 episódios, li a light novel desse pedaço e também li a web novel, a obra original. E eu vou te dizer que quanto mais você entra nas bases, nas origens dessa história, mais complicada e tenebrosa ela fica. Mas vamos lá, sinopse. Você não conhece nada do Herói do Escudo. O que acontece? É um anime Isekai. Temos o protagonista, que é um protagonista de Isekai, como sempre, né? Temos lá um otacão, meio recluso, bastante recluso. Ele mesmo se diz um imprestável, não faz nada naquele mundo, tá lá sendo sustentado pelos pais. A única coisa que ele faz é ganhar a mesada dele e mais um dinheiro que ele faz virtualmente lá. E ele gasta esse dinheiro consumindo mais jogos e lendo várias light novels. Aí temos um momento em que ele foi pra biblioteca pra ler mais algumas, já que ele já tinha gastado o dinheiro da mesada dos pais. Ele tá lendo mais um pouco de light novel e aí ele encontrou uma certa história. A história com 4 heróis primordiais que estão num mundo mágico lidando com hordas de monstros. Enquanto ele tá lendo sobre isso, ele é invocado no mundo mágico. E ele é um desses 4 heróis. E é basicamente a história que ele começou a ler ali na biblioteca. E daí começa a série de injustiças com o nosso Naofumi. Tadinho dele.
Os outros 3 heróis Sim. são pessoas ali bem snobs, né? Pessoas que não são pessoas de boa convivência, né? Maltratam ele porque ele não, sabe, ele não era uma pessoa que era da realeza, nem de nada, nem tinha conhecimento dos outros mundos. Cada um veio de uma versão alternativa do Japão. E aí eles são recebidos pelo rei, que mais uma vez maltrata ele, porque no final das contas ele é o herói do escudo. E aí você descobre que existe um certo preconceito contra o herói do escudo. Capitão América. Eles vão formar vários grupos, porque eles precisam lutar contra as hordas de monstros, é pra isso que eles foram invocados, mas o herói do escudo não consegue recrutar ninguém, porque é o herói do escudo. Ninguém, com exceção da Mine, que no final das contas vai lá e quer se aliar a ele. Eles passam o dia inteiro treinando, passam o dia comprando equipamentos, é uma garota muito gente fina, até que chega de noite, eles vão jantar e cada um vai pro seu quarto. Coitado dele, né, mano? Só usou ele. Amanhece, Naofumi está cercado de guardas, eles levam ele diretamente pro rei, já preso, e o rei tá ali anunciando que ele seria executado à morte por ter tentado estuprar a Mine. Tem uma história da Bíblia que é basicamente isso, né? Claro, a gente viu que ele foi dormir no quarto, que ele nem chegou perto da menina e tudo mais, então foi uma falsa acusação de estupro. E já fica claro ali na cena, porque a menina está se divertindo, ao passo que acusa ele injustamente. Com isso, temos um grande trauma pra cabeça, pra história do personagem, que sai dali sem apoio nenhum do reino, todas as pessoas odiando ele, porque afinal de contas, né, ele tentou estuprar alguém. E essa é a maior marca que existe no cerne do herói do escudo. O ódio que ele sente por essa mulher, detalhe e ênfase na palavra mulher, e como todas as coisas sempre dão errado pra ele, que veio pra esse mundo sem querer. José do Egito. Depois que isso aconteceu, ele tava andando pelas ruas, sendo menosprezado, encontrou um mercador de escravos e foi lá, decidiu comprar uma garota escravizada. E ele vai usar essa garota pra atacar, né? Já que ele não consegue atacar, já que ele é o herói do escudo, ele vai usar aquela mulher como arma dele. Daqui a pouco a gente volta no ponto de comprar uma criança escravizada, mas vamos aqui à questão do falso estupro. Inicialmente, esse já é um tipo de tema, é um tipo de visão sobre um tema que você não coloca numa obra. Ponto. Principalmente se você for fazer uma obra que não vai entrar diretamente nesses detalhes, se você não vai querer expandir isso de alguma forma, ou na verdade em qualquer obra você não coloca esse ponto de vista sobre uma situação. Tem Gênesis, primeiro, a gente já tem na nossa realidade um mundo em que existem diversos abusos sexuais por aí e que a voz da mulher sequer é ouvida, a voz da mulher vítima sequer é ouvida, totalmente descredibilizada. As pessoas, a sociedade, principalmente os homens, costumam em massa não ouvir a voz das mulheres nessa situação, o que faz com que uma quantidade tristemente gigantesca de mulheres pelo mundo já tenham sofrido abuso e sequer foram consideradas as suas palavras. Guto, isso é verdade. Mas no mundo já existiu algum caso de acusação falsa de estupro? Já. Inclusive a gente viu recentemente, né, pelo menos ao que tudo indica, na grande mídia, um caso como esse. Mas você precisa trazer isso pra dentro da obra? Você precisa tratar isso como o ponto principal? Enquanto você tá aqui trazendo uma história pra adolescentes 12, 13, 14, 15 anos, que sequer têm noção do mundo, que estão formando suas opiniões agora, está tratando aqui um protagonista completamente injustiçado, que também foi acusado falsamente de estupro, lá fora, a cada poucos minutos, uma mulher é violentada. E ela, no dia seguinte, as pessoas não vão considerar as suas palavras. Aí os moleques de 12, 20, 30 anos que estão assistindo isso aqui vão falar lá, é que nem aquele caso do desenho. Acreditem, os desenhos ajudam a influenciar pensamentos de várias maneiras. Sim, isso sim. E depois eu comento tudo.
E como já tava essa questão aqui complicada, eu falei, não, eu quero entender melhor de como que a gente tem a base dessa história toda. E aí, lá no começo, a primeira vez que eu assisti, eu fui pra Light Novel. E é muito curioso como o personagem se encaixa em um grande incelzão odiador de mulheres. É fato, não é removível isso da história. Naofumi simplesmente odeia mulheres. E isso vem desde antes da acusação de estupro. Isso, em algumas das vezes, foi retirado do anime, porque simplesmente não caberia colocar todos os nuances de pensamento dele ali dentro, mas não altera em nada a história. Você pode me perguntar, Guto, mas a gente não tem que julgar o anime pelo que ele é e não pelo que é a Light Novel? Geralmente, mas esse caso é diferente. Porque imagina uma situação em que existe um sujeito que odeia todas as mulheres e mata mulheres porque ele odeia mulheres. Existe um livro sobre isso. Vamos fazer a adaptação pro cinema. A gente tira todas as frases dele dizendo que odeia mulheres. E ele continua matando mulheres. Não mudou. Por mais que você tenha omitido coisas de dentro da história, o personagem ainda é o mesmo. E o Naofumi do anime é o mesmo da Light Novel e da Web Novel. Quando ele tá lendo sobre o conto dos heróis na biblioteca, tem uma passagem que ele reclama que o autor daquela história não colocou uma garota bonita pra entreter as pessoas que estão lendo, né? Mataria colocar uma garota bonita aqui pra entreter todo mundo? Quer dizer, existe uma princesa nessa história, mas ela é uma completa vadia. O jeito que ela flertava com mais de um herói era simplesmente nojento. Ela devia escolher um dos caras e ficar com ele, não é? Essa é uma passagem exatamente do jeito que está no começo da história. E aí, voltando para a situação da compra da garota escravizada, na Light Novel as coisas são ainda mais tenebrosas, novamente porque teve mais tempo do que o anime. Né? A gente tinha ali uma situação que ele podia comprar um homem meio lagarto e um cara meio coelho. As duas situações eram mais vantajosas porque eles eram mais fortes e tinham um level mais alto do que a Raphtalia. Mas quando ele olhou a garota meio tanuki, eu vou ler para vocês a passagem. Esse era um bom negócio? Não tinha certeza. A garota guaxinim me chamou a atenção. E então percebi, olhando nos seus olhos, como eu me sentia. Sim, essa coisa era uma mulher, do mesmo gênero que aquela outra que me traiu. Eu olhei em seus olhos assustados e imediatamente pensei que queria controlá-la. Eu pensei que poderia simplesmente fingir que eu transformei a Mine numa escrava. Se ela morresse, isso me faria me sentir melhor. Assim começa de fato, né? Mas isso transforma. E essa é a passagem da Light Novel, que é um pouco mais suave ainda do que a Web Novel. Porque na parte que ele fala essa coisa numa mulher do mesmo gênero que aquela lá, na Web Novel ele fala simplesmente que aquela criatura tinha um gênero similar àquela vadia. Sim, o exato gênero daquela vadia. Eu preciso dar mais detalhes sobre o fato dele simplesmente odiar mulheres desde sempre? E agora a gente entra na parte que fica ainda mais complicado, que é a questão dele ter comprado uma garota escravizada, né? Olha só, o pobrezinho não tinha apoio de ninguém, ele teve que se tornar um dono de escravos. Ele pega a Raphtalia, vai treinar com ela, ela vai poder, né, atacar enquanto ele defende, porque ele é o herói do escudo, ele não consegue atacar. Só que as pessoas escravizadas desse mundo têm uma maldição que faz dor física caso ela minta pro seu dono, caso ela não obedeça seu dono. E no caso da Raphtalia, novamente, era uma garota traumatizada, foi escravizada durante quase a vida inteira. E ela tava ali com muitas doenças, muitos traumas, gritando de noite, não conseguia dormir, etc. E ele simplesmente botou ela pra lutar. E todas as vezes que ela entrava em choque, porque ela é uma criança que mas ele começou a cuidar dela também, né? Comprar o semestre, mencionar isso todas as vezes, né? Ele gritava com ela pra ativar a maldição de escravo. E aí dava um choque no pescoço dela. Isso aconteceu diversas vezes nos primeiros episódios.
主人様、私戦います。だから見捨てないで。 Então chegamos ao fatídico episódio. No episódio que ele é confrontado pelos outros heróis, pelo fato dele estar, né, utilizando pessoas escravizadas. E temos esse diálogo que é simplesmente inacreditável. ラフタリアは俺の奴隷だ。それがどうした？いいか。人は人を隷属させるもんじゃない。何を今さら。そもそもこの国は奴隷制度を禁じていないはずだ。俺たちは勇者だ。勇者が奴隷を使うなんて許されない。それはお前の理屈だろう。俺は違う。それはお前の理屈だろう。俺は違う。 Eu discordo. Parece até uma pessoa, né, que acha que opinião e discordar dessas coisas é simplesmente aceitável. その必要はあり Ele ま tá せん。 errado. Tá 私は errado 自 de 分 falar. から望んでナオフミ様と。 E no final da luta, depois do Naofumi perder injustamente, Ele, no o caso, pessoal não vai pôde, zoar da não- cara dele não e ver a muda Raftalia esse mais caso. uma vez brigando com o herói da lança. この卑怯者。元康様になんてことを。 Falando, meu irmão, se você fosse tão bom quanto você diz aí, você também teria uma escrava. Naofumi me deu comida e me deu remédio. Eu não pedi pra ser libertada. Eu não pedi pra ser libertada. 私がいつ助けてくださいなんて頼みましたか。ナオフミ様はいつだって私にできないことはさせませんでした。命令だ。だから見捨てないで。いつだって私にできないことはさせませんでした。 E tem toda uma construção, um episódio quase inteiro dessa situação de colocar os caras que obviamente são ruins, né, os heróis e o rei, contra o Naofumi, que é o protegido porque ele, né, todo injustiçado. Enquanto os caras que são ruins estão dizendo que escravidão é uma coisa terrível que o protagonista não devia fazer. E o protagonista está respondendo a essa situação, dizendo que não, é isso aí mesmo, porque é porque é. Cara, isso é tão, mas tão criminoso, tão criminoso. Inicialmente, dois pontos principais para toda essa discussão. Primeiro, histórias são sobre mensagens. As pessoas criam histórias desde o início da existência do ser humano para passar mensagens e ideias. Quando as pessoas ouviam trovões no céu durante a chuva, criaram mitos e histórias dos deuses que usavam trovões para justificar aquilo, para passar uma mensagem, para ter uma história, e por aí vai até os dias de hoje. Quando a gente tem um Naruto que não desiste nunca, um Naruto que tá lutando contra as coisas, não é porque o Naruto não desiste nunca. O Naruto não existe. Mas a mensagem que o Kishimoto quer passar é que não Triste desista que não nunca. existe. Qualquer história e qualquer personagem é sobre passar uma mensagem. Até quando a história é sobre não passar mensagem, isso passa uma mensagem sobre o contexto social em que ele foi feito. E aí a gente tem a situação Sim. do cara que é pra gente ter empatia, porque ele representa o público médio Isekai. Não que todas as pessoas que assistem Isekai sejam como ele, graças a Deus não são, mas ele é uma história feita para identificação. Por que você acha que o grande gênero Isekai sempre usa a mesma base de protagonistas? Caras otakus reclusos em casa, para ter identificação inicial. E você tá colocando no protagonista, que é pra gente se identificar, que é pra gente sentir a dor dele, todas as injustiças que ele passou, porque até agora nada de bom foi feito com ele e todas as coisas terríveis estão brotando nele, justificativas para que ele tenha pessoas escravizadas, para que ele seja dono dessas pessoas. こいつらはそんなに俺を貶めたいのか。どうして俺だけがこんな目に。 E eu vou além porque esse diálogo é ainda mais bizarro na Light Novel. Temos aqui, diálogo completo. Eu ouvi sobre isso aí, essa garota com você, Raftalia, ela é uma escrava. E daí? O que você tá dizendo com e daí? Você tá se escutando? Sim. E aí começa um texto dele, né, pensando sozinho. O que tem de errado com usar escravos? Não tinha ninguém que fosse lutar comigo por puro desejo, então eu comprei um escravo. A história está justificando pontualmente as necessidades que ele tinha em prol da ação que ele tomou. Ah, eu comprei escravo não foi porque eu quis, Depois eu foi comento porque eu sobre tava isso, numa se eu situação quero que eu falar. precisava comprar uma pessoa escravizada e continuar dando choque no pescoço dela enquanto era uma criança traumatizada. Porque afinal de contas eu preciso lutar, eu preciso salvar as hordas, então eu preciso fazer isso.
nunca é um peso de responsabilidade e decisão dele. É o mundo que está agindo contra ele, faz com que ele tenha que tomar essas ações que são justificáveis dentro da lógica distorcida da obra por alguma razão. Que papo é esse? Você sabe que existem escravos no nosso mundo também? Se você pensar sobre isso, todos nós somos escravos da sociedade de toda forma. Tem essa frase no Da Vilã de Saga, né? Você entende o padrão de personagem, o padrão de história Nossa, que que está Lade sendo contado fala, né? do garoto que odeia mulheres, que é a vítima da sociedade e que por isso as ações terríveis que ele toma são completamente justificáveis para dentro da obra? E é curioso porque o autor mesmo traz a resposta básica para isso e finge que deu um contraponto, trazendo a lógica ali do nosso mundo. Nós somos pessoas desse mundo em que, obviamente, a escravidão é errada não só eticamente, como legislativamente. Existem leis contra isso, pelo menos atualmente. E aí ele rebate dizendo que naquele mundo não existem as leis. Totalmente pra Só que o sempre, grande não pode problema voltar porque tá a ética que esses positivado caras na têm que ter não é a ética São José das daquele Costa mundo. Rita. É a ética desse mundo. São José da Costa Você Rica. é um protagonista Convenção que Internacional de representa Direitos um Humanos. ser humano do nosso mundo indo para um mundo mágico. A ética que você tem que corresponder é a ética do nosso mundo. É a ética que eu, como protagonista indo para um mundo mágico, deveria ter. Não é ética, não. Aqui é de boa ter escravo, então eu vou comprar todo mundo aqui. Aqui é de boa matar um monte de gente, vou matar todo mundo. Não. Você é o bonzinho da história. E a história tá fazendo questão de falar que você é o bonzinho. Depois do final da luta, vem a Raftalia dar aquele discurso falando que o cara devia comprar escravo, já que ele é tão bonzinho, e abraçar o protagonista falando, não, você é incrível, você me salvou, é isso aí mesmo, muito obrigado por tudo, tudo bem, você vai ficar bem, você vai ficar tranquilo, não se preocupa, você tá sendo injustiçado por todo o mal que as pessoas estão te fazendo. 私はこの世界中の誰よりも直文様を知っています。だから世界中が直文様を悪く言っても私は違うって何回でも直文様はいい人なんだって言います。それはずっと誰かに言ってもらいたかった言葉。 E como se isso não fosse suficiente, as coisas ainda pioram. Porque ela tinha removido, né, o selo ali de pessoa escravizada, porque o reino, né, retirou dela. E aí ela, por pura e espontânea vontade, pede pra fazer o selo de escravidão mais uma vez. Naofumi, obviamente, não nega, né, fica um pouquinho só relutante, mas instalou o dedo, ele foi. E eles refazem o selo e ela volta a ser uma escrava oficialmente. 必要なんかなかったのに。欲しかったんです。直文様に信じてもらっている証が。 E aí você me pergunta, Guto, mas ela fez por espontânea vontade, qual que é o problema? Ela que decidiu. Deixa eu te contar uma coisa. A Raftalia não existe. Não existe o Herói do Escudo, não existe o Goku, não existe o Pikachu. Se a pessoa criou, novamente, voltando àquele papo, se a pessoa criou um personagem, ela tem uma mensagem e tem uma intenção. A partir do momento em que você coloca numa história uma pessoa que por espontânea vontade está se submetendo e se tornando uma pessoa escravizada a outra, você está botando ali as suas intenções. Não existe nenhuma justificativa para fazer isso. E depois eles pegaram e criaram uma, que seria, pessoas que têm um selo de escravidão ficam mais fortes. A pessoa que escreveu isso aqui criou essa regra. Não existe essa regra no mundo, não existe essa regra na física, não é uma coisa que existe. Ah não, Guto, tem que manter isso porque ela ficou mais forte. Não! A pessoa criou isso do jeito que ela quis, do jeito que ela bem entendeu, pra passar exatamente o que ela queria. E aí não é suficiente, né? A gente tem a progressão da história com o Naofumi comprando mais pessoas escravizadas e fazendo mais ritual de escravidão. Um ritual, inclusive, com a segunda garota que ele escraviza, que é bem doloroso. Fica ali várias e várias horas com ela sofrendo. 魔物門を施すときは大変でしたね。フィーロすごい力で抵抗して。 E aí segue a jornada bonitinha do Herói do Escudo, que tem pessoas escravizadas. Eu te pergunto, pra quê? Além de corresponder a todo o restante de todas as coisas, todas as bandeiras vermelhas que a gente tá levantando durante esse vídeo. Tipo, simplesmente não existe uma razão. Se você quiser melhorar o Herói do Escudo, dá pra fazer uma história muito da hora. Nossa, era muito básico. Teve toda a questão inicial aqui. Ele saiu injustiçado do reino, tá? Comprou a primeira pessoa escravizada, libertou. Falou, ó, seguinte, eu comprei você, eu tô acreditando que a gente pode salvar o mundo, porque o mundo vai acabar de qualquer forma. Quer me ajudar nisso? Depois ele vem e acaba com o mercado do mercador de escravos, porque ele libertou todas as pessoas, aí fez, sabe?
Ele poderia ter feito uma coisa dessa. Verdade, Faria sentido com a lore básica do personagem de ser uma pessoa injustiçada. E aí ele se une a outras pessoas injustiçadas naquele mundo e salvam o mundo, por mais que ninguém tava esperando isso deles. Mas não, porque ele é o cara que odeia a mulher. Seria é o cara legal. que escravizaria Concordo. se fosse possível. Se estivesse dentro da lei, ele tava escravizando pessoas. Já ficou aqui muito bem claro. E é essa a história do protagonista que tem que ser defendido. O protagonista que tem que ser amado, porque ele é o tadinho, meu Deus do céu. Tadinho dele, ele passou com tantas injustiças nessa história. E já dou aqui um spoiler do final da situação com a Mirne, porque todos os episódios ela aparece, quase todos os episódios. E aí é um ódio, é um trauma gigantesco. Ele, pum, aquela mulher, pum, aquela mulher de novo, meu Deus do céu. Pum, mulheres, pum, sempre dor de cabeça, pensando, traumas no coração dele. E aí, no final das contas, ele conseguiu a sua vingança, que não foi a morte dessas pessoas, mas ele trocou oficialmente o nome dela pra puta. É, ele trocou o nome dela pra puta e o nome dela de viajante, de aventureira, é vagabunda. Essa foi a vingança do Herói do Escudo. だから俺から提案だ。王はこれからクズ。第一王女はビッチと名前を改めろ。ビッチですって。これから一生その名で生きていくんだ。それが嫌なら死刑にでも何でもなればいい。 Toda uma história, toda uma base, todo um desenvolvimento que não existe, porque a Mirne nem é um personagem, ela tá ali só para ser xingada. Não tem mais nada que ela faça, não tem... A trama dela, o plot dela é irrelevante frente até o plot da primeira temporada, que envolve a igreja, envolve não sei o quê. O dela tá, sabe, tá ali só jogado, só pra ter o personagem destilando ódio contra uma mulher e colocando justificativas narrativas para que isso aconteça. E se você tá falando, Guto, mas isso aí não tem nenhum efeito em nada, ninguém... Eu te convido a pesquisar todos os lugares que você achar esse episódio, essas cenas, comentários sobre o episódio. Se você não vai ver uma lista infinita de pessoas ficando feliz porque teve um momento em que a Mirne estava parecendo que estava sendo torturada. Olha só, finalmente tivemos a nossa vingança. Eu estava esperando desde o primeiro episódio que ela pagasse por isso, e ver a cara dela chorando foi incrível. Com tudo isso, se você não acha que é irresponsável, errado e criminoso utilizar esse tipo de abordagem numa história, eu acho que nem tenho mais o que te falar, né? Vamos conversar. Acabou? Beleza, cara. Primeiramente tem que comentar, né? Ele é bom, cara. Ele é bom. Ele tem, de fato, ali uma retórica muito boa, sabe se comunicar muito bem. As edições são legais, né? A música é muito legal com a fala dele. As pausas são bem presentes no diálogo dele. Muito interessante. Mas antes, eu vou te explicar uns negócios aí, pra você entender, pra você concordar comigo, ou concordar com ele, ou discordar de nós dois, enfim. Não importa, desde que você tenha ideias, né, argumentos, ou então, né, você simplesmente, o que eu falei lá no começo do vídeo, só falar, não sei, não tenho uma opinião formada, que eu falei, lembra? Libertador. Mas tá, vamos entender algumas coisas. Primeiramente, lá na Grécia Antiga... eu vou falar várias coisas pra gente construir um pensamento junto, né? Vamos criar uma base aqui. Lá na Grécia Antiga, o Aristóteles tinha um livro chamado Poética, que ele fala literalmente sobre a arte. E tem duas funções centrais na arte ali para Aristóteles, né? A mimesis ou mimética e a catarse. O que significa esses dois termos que você já deve ter visto? Mimese ou mimética é a capacidade que a arte tem de imitar a vida. A arte consegue literalmente imitar a coisa que acontece na realidade. Isso é a mimese. E já que a arte é mimesis, ela tem uma função catártica. O que é a catarse? Catarse é a purificação da alma por meio dos sentidos. Então a pessoa ia lá para um teatro grego, ela, já que a arte é mimética, ela assistia aquela história lá, e através daquilo ela tinha uma descarga emocional, e aí ela conseguia purificar sua alma através dessa descarga emocional. Beleza. Um ponto. Segundo ponto, Hannah Arendt, pra mim, é a maior mulher da história da filosofia, a maior filósofa da história é Hannah Arendt, maravilhosa, precisa ser lida, precisa ser debatida. Ela é incrível, incrível, incrível. Ela tem dois conceitos bem interessantes, né? A ralé e a massa, que ela vai debater dentro de um livro dela, né? Principalmente da origens do totalitarismo, né?
E a ralé seria basicamente o extrato que existe em todas as classes sociais. Não é uma classe, mas está presente em todas. Que são aquelas pessoas, aqueles indivíduos que são movidos basicamente pelo puro ódio. O ódio é o que move eles. Eles são literalmente movidos pelo ódio. O seu ódio dilata, sai de dentro e eles querem jogar esse ódio pra cima de pessoas. E quando eles veem líderes que parecem ser fortes, eles apoiam esses líderes com todas as forças, porque o que move eles é o ódio. Em contrapartida tem a massa. A massa, ela tá ali na sociedade, é aquela famosa isentão, um apolítico contra tudo, né? Não se preocupa com nada tal, e vai no que tá indo, deixa de fato a vida levar ele. Mas quando chega um regime totalitário, isso que é interessante, porque o que é o regime totalitário? Totalitário total, vem do poder total. Pra ela, né, foi o que a Europa viveu no século XX. Por exemplo, as duas ditaduras que a gente teve no Brasil não seriam um exemplo de totalitarismo, mas de autoritarismo. Qual que é a diferença? Autoritarismo tem um governo forte ali, que de fato é, na maioria das vezes, uma ditadura, que está impondo suas vontades, né? Não tem democracia ali, ele está firmemente impondo suas vontades, e quem é contra é perseguido. Mas existem pessoas contras. Às vezes a pessoa, sei lá, ela é contra internamente aquilo, mas por todo aquele contexto ela se deixa levar por aquilo, né? Enfim, porque ela acha que vai que ela vai se prejudicar muito se ela for contrária de maneira expressa, né? Então, às vezes, sei lá, ela deita toda noite, né? Casada com uma pessoa que é a favor do regime, mas ela é contra, mas ela não fala isso, mas internamente ela é. Já num totalitarismo, o poder é total. Basicamente, lógico que sempre tem oposição e tudo mais, mas basicamente o poder não tá só fora do indivíduo, mas interno, tá internizado nele. E aí que é o problema, porque nos regimes totalitários, a massa vai ter um papel fundamental, porque essa massa é movimentada facilmente, né? E quando alguém da ralé se levanta, a massa apoia a ralé, a massa segue junto e vai no, de fato, efeito manada. Quando vai ver, o poder é total, fora, forte e dentro dos indivíduos. Beleza, segundo ponto. Terceiro, existe algo, enfim, quem estuda a história seriamente, né, no nível acadêmico sabe, que é um dos maiores erros, crimes do historiador, chamado anacronismo. O que é anacronismo? Quando eu pego uma realidade e eu julgo aquilo lá com todos os pensamentos, valores, tudo da época atual, né? Sei lá, por exemplo, Aristóteles, ele é a favor da escravidão, por exemplo. Ele é, claramente, Aristóteles, ele é expressamente a favor da escravidão. Mas, tipo, a gente tem que entender todo aquele contexto que ele vivia pra gente entender por que ele pensava isso. É muito fácil hoje, no nosso contexto que a gente vive, a gente falar que aquilo era um absurdo, que de fato era, né? Mas eu não posso fazer esse movimento de julgar essas pessoas do milênios passados com a mentalidade de hoje. Isso que chama anacronismo. E aí a gente entra no primeiro ponto, beleza. E aí, vamos proibir os livros de Aristóteles? É isso? Não vamos ler o cara que desenvolveu praticamente todo o pensamento político ocidental? Vai numa livraria, entra aí num site de uma livraria virtual e procura um livro chamado Mein Kampf. Ou Minha Luta, né? Mein Kampf é o nome em alemão. Sabe quem escreveu esse livro? Hitler. Você encontra para vender nas livrarias. É o livro que ele escreveu durante a prisão. Tá lá, teve um debate lá em 2015, 14 mais ou menos, né? Teve uma polêmica do livro, se deveria ser proibido ou não, mas enfim, basicamente no mundo inteiro disse que não, porque justamente é algo ali pra gente estudar, né? O que fez aquele homem ser aquele homem? Por que aquele livro, né, que inclusive muito mal escrito, movimentou a mente de tantas pessoas? Como que aquilo conseguiu? Porque era um regime totalitarista, o poder era total, a massa, a ralé, foi levada. E aí eu volto lá no primeiro contexto que eu abri, né? Que é a questão da mimesis, né? Que é a arte imita a vida. É aí que é muito complicado a gente proibir, né? Quem coloca aí, deveria ser proibido a gente proibir uma arte, né? Porque muitas vezes o autor, ele tá mostrando situações ali que são erradas, tal, que nem, pra quem conhece a fundo anime, pode ser uma questão anacrônica, né? Tudo que ele falou ali, né? Eu já expliquei que é anacronismo, que dentro do contexto ali tem digamos, algo ali, né, por trás, tem um contexto, mas é justamente complicado isso, porque
arte imita a vida por essa questão mimética. Muitas vezes, cara, existem coisas de fato erradas na história, mas são de fato feitas pra gente refletir naquilo. Por exemplo, essa pra mim é a melhor história em quadrinhos já feita na história. Olha, faça um favor pra você, por favor, e leia o Watchmen. Cara, o Alan Moore, mano, isso daqui, ele deu tudo dele aqui. Isso daqui, cara, é uma obra-prima, mano. O Watchmen é uma história que tem que ser lida, relida de novo várias vezes. Se você viu o filme, já leu, você sabe, né, o que acontece na primeira cena, um estupro, literalmente ali. Tem de fato ali, de maneira expressa ali, né, que é o comediante, logo um herói, né, que pra mim é um dos 3 maiores babacas das histórias já inventadas, né? Pra mim é ele, o Danzu e o Omni-Man. Os 3 maiores idiotas, assim, de todas as histórias. Mas tá, tem um porquê ali, que é mostrar de fato como a sociedade é complicada, sabe? Como que não adianta esconder essas coisas, que essas coisas acontecem de fato e estão mostradas ali. Mas você fala, né? Ah, é Cristal, mas o Guto foi bem claro, ele disse ali, né, que de fato ele é tratado como um herói, e tem as meninas ali escravas, né? Tem elas ali e tal. Só que, enfim, pra quem conhece a história, sabe, né, que ele começa assim, pensando de maneira errada, logicamente, só que o pensamento dele vai sendo mudado, vai sendo transformado com o tempo, né? Ele vai entendendo que aquela escrava, por exemplo, que ele tipo, ele via de fato como um objeto, que ele disse ali no começo, né, que é de fato que é um objeto que não presta pra nada tal, se torna útil com o tempo, e ele tem até a questão dele ajudar ela a curar a doença, tudo mais, que ele dá os remédios pra ela, né, e ele começa a entender isso, ele vai começando a entender esse processo, ele vai começando a entender isso, ainda de maneira rude, ainda que sim e tal, de fato ele seja um mal encarnado ali no começo da história, que ele seja tudo de ruim que existe reunido ali de fato uma pessoa, ainda que ele seja isso, pra gente quebrar esses paradigmas que existem dentro da pessoa, é demorado, é só uma brecha que extravasa, né, que nem a história final, né, quando no final ali, quando ele vai falar o que acontece com a princesa e com o rei, que ele muda o nome deles e tal, mas ele começa a entender que aquela lá que ele só via como objeto, que ela tem um valor também, que ela tem um valor, e aí que tem uma grande questão, o preconceito a gente não quebra da noite por dia, é de fato um processo, pra ser quebrado, é um processo ali que vai demorando, e às vezes muitas pessoas que assistem e tem esses mesmos preconceitos que ele tem, pela função catártica da arte, que eu já expliquei o que elas vão, esses mesmos preconceitos não vão ser quebrados do dia pra noite, mas vão ali de fato sendo quebrado conforme você vai entendendo aquela obra, né, e você vai entendendo todo aquele contexto ali. Naquele contexto, entre aspas, faz sentido aquilo, entre muitas aspas, né, muitas aspas, que eu não sou relativista, aquilo lá é errado, independente da sua opinião, independente da opinião do Não Fume, é errado e ponto, mas por causa dessa função catártica, quem tá assistindo pode ir entendendo com o Não Fume, com o tempo, todas essas questões, né, que é inevitável, que aquela que ele via de fato só como objeto, vai se tornando de fato alguém especial pra ele, e muito mais, né, a gente que assiste esse tipo de obra, tal, a gente se encanta de fato com os personagens e a gente vai se encantando também, né? E a gente fala, caraca, ela não é só um objeto, ela é uma pessoa também, ela é uma pessoa. E aí, cara, pelo contrário, né? Ao contrário do que ele disse, isso daí pode quebrar paradigmas, isso daí pode de fato quebrar paradigmas. E aí é uma questão de fato que eu, na minha opinião, baseado nesses argumentos, nesses autores, eu acho extremamente interessante, né? Eu achei interessante ali na obra. Por mais que seja problemático, por mais que tenha problemas, por mais que eu concorde com muitas coisas ali que o Guto falou, essa é uma parte positiva. Aí você pode falar, Cris, tem a questão da liberdade. Vamos fazer um parênteses aí, né? Defende a liberdade? Logicamente. Mas, cara, a liberdade também não é totalmente irrestrita, mano. Tem um autor, né, que chama Karl Popper. Ele é famoso pela filosofia da ciência, né? A questão dos paradigmas e tudo mais. Ele vai ser um filósofo da ciência do século XX, mas ele tem também um envolvimento político. Por quê? Durante a juventude dele, ele era do Partido Comunista, ele era abertamente comunista e tal. E ele vê coisas muito erradas acontecer ali. A galera pegar em armas, tudo em manifestações, sair na mão com os outros, sabe? Ele vê a violência e fala, tá errado isso, tá errado. E depois ele se torna um liberal clássico, né? Porque ele faz o famoso paradigma da tolerância, né? Você já deve ter ouvido falar do paradigma da intolerância, né? Que ele fala, caraca, será que a gente deve ser tolerante com os intolerantes?
Não. Intolerância deve ser combatida com intolerância. Porque se a gente der tolerância para os intolerantes, eles podem se tornar o poder total de novo e aí acabar com toda a tolerância. Então não. E, mano, se você manja, enfim, você vai numa primeira aula de direito constitucional, você entende que nenhum direito é absoluto, né? Nenhum direito, de fato, ele é total. A gente tem que debater ali como que está o contexto, como que estão as questões, e para a gente entender os direitos justamente dentro do contexto, né? Enfim, durante a pandemia, não quero entrar nessa polêmica, mas ficou bastante famosa a questão, né, do direito de ir e vir, como que ficaria tal, porque é direito fundamental, né? Tá ali dentro do artigo 5º, os direitos fundamentais têm todas umas questões especiais e tudo mais. Só que o direito à vida, ele vem antes, né, do direito ir e vir, porque só pode ir e vir se você estiver vivo, né? Então ali, né, foi um entendimento, enfim, independente da minha ou da sua opinião sobre isso, mas foi um entendimento que aquilo de fato era o certo, porque há uma hierarquia ali entre os direitos. Então, nenhum direito é de fato absoluto, né? E, enfim, em certo sentido, a gente pode ser intolerante com os intolerantes. Mas também é muito delicado quem a gente vai dar esse poder, né? Em qual mão a gente vai dar esse poder, né? Porque, justamente como disse aqui, a famosa frase aqui do Watchman, né? Que é pego, né, de uma frase da antiguidade, que falava, em latim qui custodies de custódio, que em inglês o Alan Moore fala, who wats the watchman, é legal essa brincadeira, né? Who wats the watchman, em português fica, quem vigia os vigilantes, hein? Eita, nossa, ainda bem que caiu na bag no meu violão, nossa, gelei agora, hein? Ai, caraca. Nossa, isso daqui é uma preciosidade muito minha. Nossa, caiu em cima da bag do violão, graças a Deus. Ai, essa versão aqui em inglês. Ai, nossa, é uma preciosidade minha. Ai, nossa, doeu o coração agora, hein? Mas enfim, leia o Watchmen. É muito complicado, né? Em quem a gente vai dar esses poderes, né? Por exemplo, quem julga o judiciário? Quem vigia os vigilantes, né? Eles são heróis, tal, mas será que por trás das máscaras eles são tão heróis? Então, todas essas questões a gente tem que debater com delicadeza, cara. Delicadeza mesmo, né? Não sair aí, enfim, querer resumir tudo em um simples tweet, né? Como eu falava lá no começo, porque você tem que ter toda a opinião formada, cedo e rápido sobre tudo. Não, é libertador mesmo, sabe? Libertador você falar que não sabe, falar que não entende, falar que não tem opinião formada. De fato, é libertador. Então, enfim, por todos esses, né, motivos, eu discordo do Guto. Esse anime não deveria ser proibido, não. De jeito nenhum. Mas fez lógica ali os argumentos dele. É legal, enfim, ele ter expresso isso de fato, né? Argumentou de fato, não só jogou a opinião dele. E é isso que eu penso, mano. É isso que eu penso. Como eu disse, você pode concordar ou pode discordar de mim também, né? Estou aberto a discussões, né? Só não tenho muito tempo para discutir, mas estou aberto, mas nem tanto, né? Eu já falei, né? Enfim, é complicado. Se a pessoa não for me respeitar, eu sou poucas também. Mas é isso, mano. Enfim, espero que esse vídeo possa ter sido um pouco, pelo menos, né, esclarecedor para você. Espero que você possa sair dele um pouquinho melhor, ter aprendido algumas coisas novas com o Guto, comigo, né? Ter aprendido coisas novas aí, juntos, né? Alguns conceitos novos, interessantes, né? Eu gosto muito disso, como eu falei, eu pesquiso sobre isso, a filosofia dos valores, né? É algo que eu acho extremamente interessante mesmo. Enfim, acho que eu pude somar um pouco essa discussão. Não cancelem o Guto, por favor, não cancelem ele, deixem o moleque continuar lá fazendo os vídeos dele. O moleque é bom, a gente pode discordar sempre, né? Mas é inegável aqui, né? Da mesma forma a gente abriu o multiverso, então não me cancelem, por favor. Se quiser cancelar também, tô nem aí pra falar a verdade, né? Mas, enfim, o que eu falo, geralmente, quando eu falo, eu argumento, né? Eu não só jogo ideias soltas aí, não. E é isso, mano, É a primeira vez que eu faço um vídeo assim, né? Tocando no assunto mais polêmico de maneira expressa, né, velho? Então,
Coloque nos comentários de fato o que você achou, por favor mesmo, mano. Eu quero saber a opinião, não só sobre a discussão, mas o que você achou desse meu vídeo, de verdade, mano. Eu quero ouvir você, deixa aí seu comentário, por favor, né, mano. Enfim, talvez no futuro eu faça mais vídeos parecidos, não tantos, mas às vezes, né. Então se não quer perder, já se inscreve aí, mano. E dá aquele like aí pra fortalecer também, né, mano. Dá aquele like marotinho aí. Todas as minhas redes sociais são @ChrisJeff. Tamo junto, meu bom. Até a próxima. É nóis. E compra o meu e-book, viu? Se você quer aprender mais sobre filosofia. Compra o meu guia do mochileiro na filosofia. Lá eu apresento pra você as principais ideias dos principais autores. O vídeo não é pra fazer propaganda, mas como tudo isso aí que eu falei, da Halé, da Massa, da Hannah Arendt, da Mimes Catarse, do Aristóteles, do paradoxo da... Eu não lembro se eu falo do paradoxo da tolerância, mas eu falo de Karl Popper, mas não lembro se eu falo disso, mas enfim. Lá eu apresento vários coisas legais, o link de compra tá na descrição. Tamo junto, meu bom, até a próxima, é nóis e fui.